Eu estava de vigília na UTI pediátrica, sentada numa cadeira de plástico azul, desconfortável e gelada. Minha mão envolvia a da minha filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 7 anos e a mão dela parecia impossivelmente delicada e fria dentro da minha. Uma rede de tubos e fios cruzava seu corpo pequeno, com um fino cobertor branco puxado até o peito. A máquina ao lado da cama respirava por ela. Aquele som, um sopro suave e mecânico, uma inflação de ar que deveria ser um conforto, só servia como um lembrete constante de que seus próprios pulmões pequenos haviam parado de funcionar. Antes de entrarmos no centro desta história, peço que você curta este vídeo, se inscreva no meu canal e me diga nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. O bip era uma sinfonia constante e enervante. Um pulso estável e de baixa frequência de um monitor, um pio mais alto e insistente de outro. Nas últimas horas, eu me tornei fluente nessa linguagem aterrorizante. Eu sabia qual bip sinalizava um batimento cardíaco estável e qual significava que uma enfermeira precisava vir correndo. Por enquanto, os sons estavam estáveis e devastadores. Apenas algumas horas atrás, uma caminhonete avançou o sinal vermelho em alta velocidade. Ainda consigo ver a cor dela, um vermelho desbotado e empoeirado. Foi a última coisa que registrei antes de meu mundo implodir numa tempestade de vidro estilhaçado e metal retorcido. Estávamos a caminho do parque. Sofia estava no banco de trás, cantando a plenos pulmões uma música sobre um esquilo mágico, sua voz um pouco desafinada e absolutamente perfeita. Agora ela estava aqui. Minha pequena faísca, minha cantora, meu universo inteiro, deitada imóvel numa cama de hospital com uma bandagem branca enrolada na cabeça. Seu rosto estava cinzento, exceto por uma mancha escura e feia se espalhando pela sua bochecha direita. Eu tracei suavemente a linha de sua sobrancelha com meu polegar, apavorada de tocar a pele machucada. Eu só precisava que ela sentisse minha presença. Eu esperava que meu toque pudesse de alguma forma se infiltrar nela e dizer para continuar lutando. Meu próprio corpo era um mapa de dor. Eu tinha quase certeza de que quebrei algumas costelas. Um médico mencionou brevemente uma concussão, mas eu me recusei a sair do lado dela. Eu não podia. Cada fibra do meu ser estava focada no movimento raso e frágil de seu peito, sob aquele fino cobertor de hospital. Foi quando meu celular vibrou. Estava virado para baixo na pequena mesa lateral. Eu quase não o toquei. O que poderia ser importante? Mas uma parte pequena e tola de mim, a parte condicionada por 35 anos de um dever arraigado, pensou que poderia ser da família. Talvez fosse minha irmã Jéssica com alguma notícia. Talvez meu pai estivesse ligando para saber de nós. Eu o peguei. A tela se acendeu, dolorosamente brilhante na penumbra da UTI. Era uma mensagem de texto, da minha mãe. Minha respiração ficou presa na garganta. Por uma fração de segundo, uma fagulha de esperança estúpida. Ela estava preocupada, estava pensando na Sofia. Então eu li a mensagem. Não se esqueça da festa da Letícia amanhã. Você precisa levar os cupcakes de baunilha. Fiquei olhando para essa tela brilhante. Meu cérebro não conseguia processar as palavras. Não conseguia conectá-las à realidade estéril e aterrorizante deste quarto. Cupcakes. Uma festa. Amanhã. Parecia uma transmissão de outra dimensão, de uma outra vida. Letícia era minha sobrinha, filha da Jéssica. O aniversário dela era neste fim de semana. Eu deveria fazer seus cupcakes favoritos. Eu tinha prometido. Eu devo estar entendendo errado. Talvez ela não tenha compreendido a gravidade do que aconteceu. Eu liguei para o meu pai, do caos da sala de emergência. Minha voz tremia tanto que eu mal conseguia formar palavras. Eu disse a ele que houve um acidente. Eu disse que a Sofia estava ferida, em estado grave. Ele deve ter contado a ela. Meus dedos pareciam dormentes e desajeitados, enquanto eu tentava digitar uma resposta. Sofia está na UTI.
Mas antes que meu dedo pudesse apertar enviar, outra mensagem vibrou. Era minha mãe de novo. Clara, não me ignore. Você tem essa mania de fazer tudo ser sobre você. Você fez uma promessa para a Letícia. O ar me faltou num suspiro silencioso e doloroso. A cadeira de plástico de repente pareceu estar a quilômetros do chão. Fazer tudo ser sobre mim. Minha filha estava conectada a um ventilador mecânico e minha mãe estava me acusando de querer atenção. A crueldade daquilo foi tão precisa, tão afiada, que pareceu um golpe físico, uma incisão limpa e fria direto no meu coração. Outra vibração. Desta vez, de um grupo da família no WhatsApp. O nome do meu pai apareceu. Meu coração deu um salto novamente, rezando para que ele fosse a voz da razão, rezando para que ele consertasse essa dor impossível. A mensagem dele apareceu logo abaixo da minha mãe. Sua mãe tem razão. A filha da sua irmã também é importante. Pare de fazer cena e apenas responda para ela. Seu drama sempre estraga tudo. Estragar tudo. Drama. As palavras se borraram na frente dos meus olhos marejados. O bip das máquinas pareceu se fundir num zumbido baixo e distante. Eu olhei do celular na minha mão para o rosto pálido e imóvel da minha filha. Seus lábios pequenos e perfeitos estavam ligeiramente entreabertos. Um tubo transparente estava preso no canto de sua boca. Pensei em todos os anos que engoli meus próprios sentimentos apenas para manter a paz. Todas as vezes que pedi desculpas por coisas que não eram minha culpa. Todas as vezes que dirigi pela cidade, preparei as sobremesas, planejei as reuniões e cuidei das crianças, esperando que um dia meu esforço incansável fosse reconhecido. Que um dia eu seria reconhecida. E naquele quarto estéril e silencioso, com um cheiro forte de antisséptico no ar e a vida da minha filha por um fio frágil, eu finalmente entendi a verdade. Eles nunca me veriam. Eles não podiam. Porque para eles eu não era uma filha ou uma irmã. Eu era uma função, uma utilidade. E naquele momento eu era uma utilidade quebrada. Foi nesse instante que aconteceu. Não foi alto, não foi um grito, foi uma fratura silenciosa e fria no fundo da minha alma. A parte de mim que passou a vida inteira ansiando pelo amor deles, pela aprovação deles, pela mais básica decência humana, finalmente se calou. Ela não morreu numa explosão de glória, ela apenas desistiu, quebrou. E eu soube com uma certeza que me gelou até os ossos, que nunca, jamais seria consertada. Para entender de verdade aquele momento no hospital, você precisa entender minha família, a família Moraes. Por fora, parecíamos um retrato da perfeição. Éramos a família dos cartões de Natal, todos sorrindo com roupas combinando. Minha mãe garantia isso. Helena Moraes, minha mãe, era uma curadora de aparências. Sua casa era um museu impecável. Seu jardim não tinha uma única erva daninha e seus sentimentos estavam sempre cuidadosamente dobrados e guardados atrás de um sorriso educado e tenso. Ela não criou filhas, ela as administrou. Tudo era sobre como as coisas pareciam para os vizinhos, para seu círculo social, para o mundo. Em nossa casa, o amor não era um sentimento, era uma performance. E eu sempre fui uma péssima atriz. Meu pai, Roberto Moraes, era sua principal plateia. Ele era um homem quieto que descobriu cedo na vida que o caminho de menor resistência era simplesmente concordar com minha mãe. Ele não era abertamente cruel. Ele era apenas ausente, um fantasma em seus próprios jantares de família. Sempre que minha mãe dirigia uma observação afiada e crítica a mim, ele simplesmente encontrava algo fascinante no fundo do seu prato. O silêncio dele era seu consentimento. Ele via o que estava acontecendo, tinha que ver. Mas ele consistentemente escolhia a tranquilidade em vez da proteção. Ele escolhia sua esposa em vez de sua filha, todas as vezes. E havia a Jéssica, minha irmã mais velha.
Jéssica nasceu para os holofotes. Ela era a filha de ouro, aquela que nunca cometia um erro. Ela era bonita, carismática e havia dominado o jogo da minha mãe. Quando Jéssica tirava um 6 numa prova, minha mãe insistia que o professor devia ter algo pessoal contra ela. Quando eu tirava um 8, minha mãe queria saber por que não era um 10. Quando Jéssica bateu o primeiro carro dela, meus pais financiaram um novo para ela. Quando eu tive um pneu furado, meu pai me disse para procurar no Google como trocá-lo. Jéssica rapidamente aprendeu a me ver exatamente como minha mãe me via, como a serviçal, como a pessoa que existia para fazer sua vida funcionar mais suavemente. Minha vida inteira, eu fui a resolvedora. Era meu papel oficial e não dito. Quando minha mãe decidia dar um jantar de última hora para 30 pessoas, era para mim que ela ligava, para que eu fosse imediatamente picar legumes e polir a prataria. Quando Jéssica precisava de uma babá para a Letícia, para poder ter um fim de semana a sós com o marido, ela não pedia. Ela apenas me dizia a que horas eu precisava estar lá. Quando o carro do meu pai precisava da revisão anual, esperava-se que eu tirasse um dia de folga do trabalho para esperar na concessionária por ele. Eu fiz tudo isso, todas as vezes. Eu fiz porque estava perseguindo um fantasma. Eu estava perseguindo a esperança de que se eu fosse prestativa o suficiente, se eu fosse boa o suficiente, se eu nunca dissesse não, então um dia eles finalmente se virariam para mim e diriam: "Obrigada, Clara. Nós te amamos." Lembro-me de um dos aniversários da Letícia, alguns anos atrás. Passei 2 dias inteiros planejando uma festa enorme no quintal. Minha irmã vinha reclamando de como estava estressada, então me ofereci para cuidar de tudo. Eu queria dar a ela esse presente. Aluguei um pula-pula, fiz um bolo de 3 andares, organizei brincadeiras. Quando os convidados chegaram, todos os pais da escola particular da Letícia, eles elogiaram a decoração e a comida. Eu estava na cozinha, meu avental ainda manchado de glacê, e ouvi a voz clara e animada da minha irmã dizer: "Ah, obrigada." Fiquei acordada a noite toda preparando tudo. Foi exaustivo. Ela nem sequer olhou na minha direção. Mais tarde, enquanto eu esfregava uma montanha de pratos grudentos, minha mãe entrou e jogou um garfo na pia. "Você deixou uma mancha neste aqui", disse ela, antes de se virar e sair. Eu apenas fiquei lá, com as mãos submersas na água gordurosa, e chorei sem fazer barulho. Eu não queria que elas me ouvissem. Eu não queria causar nenhum drama. Esse era o padrão recorrente. Minhas necessidades eram sempre um inconveniente. Meus sentimentos eram sempre drama. Meu cansaço era apenas uma desculpa. Eu era o amortecedor designado da família. Eu era aquela que deveria absorver toda a pressão, todas as demandas, toda a fria indiferença e sorrir através de tudo isso. Esperava-se que eu estivesse perpetuamente disponível, mas emocionalmente inexistente. Passei anos pensando que a culpa era minha. Pensei que se eu apenas me esforçasse mais, encontrasse as palavras perfeitas ou realizasse as ações certas, a dinâmica mudaria. Eu finalmente conquistaria meu lugar. Eu finalmente importaria. Sentada naquela UTI, o celular pesando como chumbo na minha mão, eu vi a verdade nua e crua. Nunca foi sobre eu me esforçar mais. Foi sobre eles precisarem que alguém fosse pequeno para que eles pudessem se sentir grandes. Eles precisavam de uma serva, não de uma filha. Eles precisavam de uma resolvedora, não de um membro da família. Enquanto eu olhava para minha própria filha, minha linda e inocente Sofia, deitada quebrada naquela cama, por causa da imprudência de um estranho, percebi que as pessoas mais perigosas na vida dela não eram estranhos. Eram aqueles que deveriam amá-la mais. Aqueles que, diante da nossa maior tragédia, estavam preocupados com cupcakes. Eles não tinham apenas falhado comigo. Eles eram uma ameaça em potencial para a minha filha, porque eles me treinaram a vida inteira para colocar as necessidades deles antes das minhas.
E se eu não tomasse cuidado, eles me ensinariam a colocar as necessidades deles antes das dela também. Era para ser uma simples ida ao parque. Esse é o detalhe que me assombra, a pura e tediosa normalidade de tudo. Era uma tarde de terça-feira. O sol estava excepcionalmente quente para o outono, entrando pelo para-brisa e iluminando partículas de poeira dançantes no ar. Estávamos a caminho do parque para um piquenique. Sofia estava presa em sua cadeirinha no banco de trás, cantando junto com alguma música pop no rádio. Ela estava numa fase em que inventava suas próprias letras. A música era sobre um término de namoro, mas a versão da Sofia era sobre um guaxinim que queria ser astronauta. Ela cantava a plenos pulmões, chutando as perninhas com seus tênis roxos contra as costas do meu assento. Eu a vi pelo espelho retrovisor e ela me deu um sorriso enorme e com uma janelinha. "O guaxinim precisa de uma nave espacial, mamãe", ela cantou, sua voz cheia de uma urgência fingida. "Ah, não", eu disse, entrando na brincadeira. "Como ele vai construir uma? Com biscoitos mágicos", ela declarou. Eu ri. No mundo dela, tudo podia ser consertado com um biscoito mágico. Por aquele único e perfeito momento, tudo estava certo. O som da risada dela, o calor do sol na minha pele, as ruas familiares do nosso bairro, era apenas um momento simples e feliz. O tipo de momento que você nem registra até que ele seja roubado de você para sempre. Estávamos parados num sinal vermelho, a apenas 3 quarteirões do parque. Eu estava cantarolando junto com o rádio. Lembro-me de notar o homem no carro ao nosso lado gritando ao telefone. Lembro-me do sinal de pedestres piscando seu pequeno símbolo de homenzinho branco e andando. Tudo estava exatamente como deveria ser. Então o sinal ficou verde. Tirei o pé do freio e comecei a entrar no cruzamento. Tudo aconteceu em câmera lenta, mas acabou em menos de 1 segundo. À minha esquerda, vi um clarão de vermelho empoeirado. Uma caminhonete enorme, do tipo com uma grade frontal massiva, que parece um conjunto de dentes rosnando. Não estava diminuindo a velocidade, não estava nem tentando. Era um míssil e estava apontado diretamente para nós. Não houve tempo para gritar, não houve tempo para pensar. Meu único instinto foi um puxão inútil e fútil no volante, tentando afastar a Sofia do ponto de impacto. Meu corpo enrijeceu. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Então, o som. É um som que você não consegue descrever de verdade. Não é apenas uma batida, é uma violação fundamental. É o som de metal sendo rasgado como papel de seda. É a explosão de vidro se desintegrando em 1 milhão de pequenos fragmentos brilhantes. É o baque violento e visceral de 2 toneladas de aço colidindo com 1 tonelada de aço. O mundo girou. Minha cabeça bateu com força na janela. Por 1 segundo, houve apenas uma luz branca, ofuscante, e um rugido ensurdecedor nos meus ouvidos. O carro foi empurrado de lado, raspando no asfalto com um rangido horrível. Parecia que estávamos capotando, mas estávamos apenas girando. Então, silêncio. Um silêncio denso e pesado que era ainda mais aterrorizante que o barulho. Durou apenas um batimento cardíaco. Fumaça começou a encher o carro com cheiro de plástico queimado e algo acre e doce, como fluido de radiador. Meus ouvidos zumbiam. Minha visão estava embaçada. O mundo estava inclinado num ângulo bizarro. O lado do motorista do carro estava completamente esmagado para dentro. A porta estava pressionada com força contra o meu corpo. A dor começou a se infiltrar. Uma agonia aguda e lancinante no meu lado. Uma dor surda e latejante na minha cabeça. Mas nada disso importava. Sofia! Eu engasguei. Minha voz era um sussurro rouco e quebrado. Não houve resposta. O pânico, frio e agudo, cortou a névoa no meu cérebro. Eu não conseguia me virar. Meu corpo estava preso. Estendi meu braço para trás, meus dedos tateando cegamente em direção ao banco de trás. Sofia, meu amor, você consegue me ouvir?
Eu soluçava, minha voz falhando. Diga alguma coisa. Por favor, diga alguma coisa. Meus dedos tocaram a perna dela. Estava completamente imóvel. Eu me estiquei mais, meu ombro gritando em protesto, até que minha mão encontrou a dela. Estava mole, tão terrivelmente mole. Foi quando as sirenes começaram. Fracas a princípio, depois cada vez mais altas, um lamento agudo que parecia vir de dentro do meu próprio crânio. Luzes piscando, vermelhas e azuis, pintavam o interior do carro, fazendo a fumaça e a poeira dançarem no ar. Pessoas gritavam do lado de fora. Um rosto apareceu na janela estilhaçada do lado do passageiro. A boca de uma mulher se movia, mas eu não conseguia ouvir suas palavras. Tudo o que eu podia sentir era a mão mole da Sofia na minha. Tudo o que eu podia ver era o silêncio ensurdecedor dela. Eles tiveram que me cortar para fora do carro. Lembro-me do guincho da tesoura hidráulica, os bombeiros gritando instruções. Eu não soltava a mão dela. Um paramédico se inclinou e falou comigo, sua voz calma e firme no meio do caos. Ele me disse que eles a estavam tirando de lá. Ele me disse que ela estava respirando. Eu me agarrei a essas palavras. Ela está respirando. O resto é um borrão. A viagem de ambulância, o hospital, médicos e enfermeiras nos cercando. Perguntas que eu não conseguia responder, formulários que eu não conseguia assinar. E durante tudo isso, eu continuei perguntando a mesma coisa, repetidamente, para qualquer um que quisesse ouvir. Minha filha está bem? Por favor, minha filha está bem? E ninguém me dava uma resposta direta. Eles apenas me olhavam com aquela pena horrível nos olhos. Agora ela estava aqui, neste quarto silencioso e mal iluminado, lutando por sua vida. E minha família, minha própria mãe e meu pai estavam pedindo doces assados. Eles estavam pegando aquele momento perfeito e simples no carro, a luz do sol, as risadas, a música sobre um guaxinim astronauta e estavam pisoteando sua memória com suas exigências egoístas e impensadas. Eles estavam tentando apagá-lo, assim como tentaram me apagar por toda a minha vida. Eu devo ter ficado sentada naquela cadeira de plástico por 6 horas seguidas. Meu corpo passou de dolorido a dormente. Uma enfermeira gentil tentou me convencer a ir para a emergência, para fazer um raio-x das minhas costelas. Mas eu recusei. Eu não podia deixar a Sofia. E se ela acordasse e eu não estivesse aqui? O pensamento era insuportável. Então eu sentei, observei e rezei. Um médico jovem com olhos gentis e um rosto cansado entrou para checar a Sofia. Ele deu um aperto gentil no meu ombro. Estamos monitorando a pressão no cérebro dela, disse ele suavemente. As próximas 24 horas são críticas. Você deveria realmente tentar descansar um pouco. Descansar parecia uma traição. Como eu poderia descansar se ela não podia? Ele continuou. Acabei de falar com a recepção. Disseram que sua mãe está na sala de espera. Devo mandá-la entrar? Minha mãe, ela estava aqui. Por um segundo estúpido e esperançoso, meu coração deu um salto. As mensagens, a crueldade, devia ter sido um erro terrível, um mal-entendido. Meu pai deve ter minimizado o acidente e ela não percebeu o quão grave era. Mas agora ela estava aqui. Ela tinha dirigido todo esse caminho até o hospital. Ela estava aqui para ser uma mãe. Ela entraria por aquela porta, seu rosto marcado pela preocupação, e me abraçaria, e nós enfrentaríamos isso juntas. Ela seguraria minha mão do jeito que eu estava segurando a da Sofia. Sim, eu sussurrei, minha voz embargada por lágrimas não derramadas. Por favor, mande-a entrar. O médico assentiu e saiu, a porta se fechando com um sopro suave. Eu me preparei. Tentei alisar meu cabelo, que estava emaranhado com sangue seco de um lado. Limpei as lágrimas das minhas bochechas com as costas da mão. Eu queria parecer forte para ela. Eu esperei. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu escutava seus passos, o som da porta. Finalmente, ela se abriu. E lá estava ela, Helena Moraes.
Ela parou na entrada, a bolsa perfeitamente acomodada na dobra do braço. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado, nem um único fio prateado fora do lugar. Ela usava uma blusa de cor creme impecável, com um broche de pérolas preso na gola, brilhando sob as luzes duras do hospital. Seu rosto perfeitamente maquiado, não mostrava sinais de angústia, nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhum traço de emoção. Ela parecia estar passando por ali depois de um almoço no seu clube do livro. Ela não olhou para a Sofia. Seus olhos percorreram o quarto, observando as máquinas e as bolsas de soro com uma expressão de leve desagrado, como se tivesse acabado de entrar em um quarto de hotel mal conservado. Então seu olhar pousou em mim e seus olhos se estreitaram. As primeiras palavras que saíram de sua boca não foram: "Como ela está?" Não foram: "Como você está?" Não foram: "Eu estava tão preocupada." Sua voz era afiada, impaciente. "Você recebeu minha mensagem?" Ela disse. A centelha de esperança dentro de mim morreu instantaneamente, apagada pela corrente de ar frio de suas palavras. Eu não conseguia falar, apenas a encarei, minha mente girando. Ela estava a 3 metros de sua neta em estado crítico e estava falando sobre uma mensagem de texto, sobre cupcakes. "Mãe", eu finalmente consegui sussurrar. A palavra parecia cinzas na minha boca. "A Sofia está em suporte vital." Eu disse isso em voz baixa, esperando que as próprias palavras a chocassem e a trouxessem para a realidade. Esperando que elas rachassem aquele exterior polido e encontrassem uma avó, uma mãe, em algum lugar lá dentro. Não funcionou. Seus lábios se afinaram numa linha dura e reta. E sua sobrinha ainda precisa dos cupcakes para a festa dela. É o aniversário dela. Não seja tão egoísta e faça isso ser sobre você. Faça isso ser sobre você. A frase ecoou na minha cabeça. As mesmas palavras de sua mensagem de texto, agora entregues pessoalmente. O absurdo daquilo era tão profundo que eu quase ri. Um som selvagem e histérico borbulhou na minha garganta, mas eu o sufoquei. Antes que eu pudesse processar sua crueldade, outra figura apareceu na porta atrás dela. Minha irmã, Jéssica. Ela estava no celular, digitando algo com o polegar. Ela ergueu o olhar, me viu e revirou os olhos. O gesto foi tão casual, tão desdenhoso, que foi como um tapa físico. "Aí está você", disse Jéssica, seu tom pingando aborrecimento. Ela finalmente olhou para a cama da Sofia, um olhar breve e desinteressado. "Nossa, Clara, que exagero! Crianças se machucam o tempo todo. Ela vai ficar bem." Ela voltou sua atenção para mim. "Mas o aniversário da Letícia é importante. Eu disse a todas as mães da escola dela que você faria seus famosos cupcakes de baunilha. Você não pode desistir agora. Seria muito embaraçoso para mim, embaraçoso para ela." Olhei do rosto entediado e arrogante da minha irmã para o rosto frio e impaciente da minha mãe. Elas não estavam vendo o mesmo quarto que eu. Elas não estavam vendo o ventilador, os monitores, o tubo preso no rosto machucado da minha filha. Elas não estavam vendo uma garotinha lutando por sua vida. Elas estavam vendo um inconveniente, um obstáculo. Elas estavam vendo sua resolvedora pessoal, sua serva da família, falhando em seus deveres. E isso as estava irritando. Minha tragédia era uma interrupção não programada em seu dia. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Era a calma da certeza absoluta. A calma que vem depois que a última brasa de esperança foi extinta. Eu finalmente entendi. Não havia nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse dizer que as fizesse se importar. Não era possível. Elas estavam quebradas de um jeito que eu nunca, jamais, poderia consertar. Olhei para o broche de pérolas da minha mãe. Ele captou a luz e enviou um pequeno e agudo brilho pelo quarto. Pensei nos anos, todos os anos que passei tentando desesperadamente ganhar uma migalha de afeto dessa mulher.
Os feriados que arruinei para mim mesma, tentando torná-los perfeitos para ela. As ligações em que eu a ouvia reclamar da Jéssica por 1 hora, apenas para ouvi-la elogiar a Jéssica para todo mundo. As tarefas intermináveis e ingratas que eu realizava, sempre esperando que desta vez, fosse a que a faria me ver. Pensei na minha irmã. Pensei nos segredos que guardei para ela, o dinheiro que emprestei a ela, as vezes que busquei sua filha na creche porque ela esqueceu. Tudo feito em nome de ser uma boa irmã, uma boa tia. Tudo um completo desperdício. Todos aqueles anos de resistência silenciosa, de morder a língua, de engolir minha dor, vieram à tona dentro de mim. Era um maremoto de ressentimento e mágoa. E estava prestes a arrebentar. Tudo estalou numa única e profunda inspiração. Minhas mãos começaram a tremer, não de fraqueza, mas de uma onda de raiva pura e fria que eu nunca me permiti sentir antes. Eu, lenta e deliberadamente, me levantei da cadeira de plástico. Minhas pernas estavam bambas, mas eu travei os joelhos. Senti-me mais alta. "Vocês querem cupcakes?", eu disse. Minha voz estava baixa e trêmula. Parecia a voz de uma estranha. "Vocês estão na unidade de terapia intensiva. Estão olhando para a minha filha, a neta de vocês. E vocês querem que eu vá para casa e asse cupcakes?" O rosto da minha mãe se contorceu numa máscara de indignação. "Pare de exagerar, Clara. Ninguém está pedindo para você fazer isso agora, mas você precisa ter um senso de responsabilidade com o resto da família." Responsabilidade? A palavra saiu mais alta agora, mais afiada. A enfermeira no posto do corredor olhou em nossa direção. "Você quer falar comigo sobre responsabilidade, enquanto o coração da minha filha está sendo mantido vivo por uma máquina?" "Lá vem você de novo", suspirou Jéssica, dando um passo à frente. "Tão dramática. É por isso que ninguém consegue conversar com você. Você sempre tem que ser a vítima." A vítima. Foi isso. Foi a palavra que transformou tudo dentro de mim, da raiva trêmula ao aço sólido. Por toda a minha vida, elas me pintaram como a dramática, a excessivamente sensível, a que dificultava as coisas. Elas até me fizeram acreditar nisso. Passei minha vida inteira me desculpando por ter sentimentos. Não mais. Dei um passo em direção a elas. Minha voz baixou novamente, mas desta vez não havia tremor. Estava plana. Estava morta. Era a voz de alguém que não tinha absolutamente nada a perder. "Saiam." Minha mãe piscou, genuinamente chocada. "O que você acabou de me dizer?", eu disse. "Saiam." Repeti, meus olhos fixos nos dela. "Saiam deste quarto." "Você não pode falar comigo desse jeito." Ela sibilou, seu rosto ficando vermelho. "Eu sou sua mãe." Uma risada amarga e áspera escapou dos meus lábios. Minha mãe não estaria preocupada com cupcakes para uma festa. Minha mãe não estaria me chamando de egoísta enquanto minha filha pode estar morrendo. Você não é minha mãe. Você é apenas a mulher que me deu a luz. Virei meu olhar para Jéssica, cuja boca estava aberta. "E você? Você está preocupada em ficar envergonhada? Você deveria estar. Você deveria ter vergonha de ser um ser humano tão superficial e sem coração. A Letícia merece uma mãe melhor que você." O choque em seus rostos era uma visão e tanto. Era o olhar de alguém que chutou um cachorro todos os dias de sua vida e, de repente, inexplicavelmente, é mordido. Elas ficaram sem palavras. Elas não tinham um roteiro para isso. A Clara que elas conheciam não revidava. A Clara que elas conheciam teria eventualmente cedido, se desculpado e prometido fazer os cupcakes de alguma forma. Aquela Clara se foi. Ela morreu no momento em que lia aquelas mensagens de texto. Eu me mantive firme, meu corpo inteiro zumbindo com uma energia estranha e poderosa. "Eu cansei", eu disse, minha voz soando com uma finalidade que ecoou no pequeno e silencioso quarto. "Eu não sou a serva de vocês. Eu não sou a mãe substituta. Eu não sou o saco de pancadas emocional de vocês. Eu sou a mãe da Sofia. E de agora em diante, ela é a única que importa. Ela vem em primeiro lugar."
Seus rostos eram uma mistura de incredulidade e fúria, mas elas não disseram mais uma palavra. Apenas me encararam como se eu fosse uma completa estranha. E eu suponho que eu era. Eu não esperei que elas saíssem. Simplesmente virei as costas para elas. Voltei para a beira da cama da Sofia, peguei sua mão pequena e quente e a levei à minha bochecha. Eu não precisava vê-las ir. Eu podia ouvir o som do escárnio indignado da minha mãe, o som de Jéssica sussurrando algo venenoso. E então, o som de seus saltos, batendo com raiva no piso polido do hospital enquanto se afastavam. Aquele som, o som delas saindo da minha vida. Foi o som mais lindo que eu já ouvi. Ecoou pelo corredor como o som da liberdade. Depois que elas se foram, o silêncio que deixaram para trás era vasto e pesado. O ar no quarto, que estivera crepitando com a energia tóxica delas, lentamente se acalmou. Os únicos sons eram o sopro rítmico e constante do ventilador e o pulso eletrônico suave do monitor cardíaco da Sofia. Por um momento, eu apenas fiquei lá, de costas para a porta, minha mão pousada na cama da minha filha. A adrenalina que inundou meu corpo, me dando a força para finalmente enfrentá-las, começou a se dissipar, deixando-me oca e trêmula. Afundei de volta na cadeira de plástico fria, minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. Meu coração batia forte, um tambor frenético contra minhas costelas machucadas. O que eu acabei de fazer? A pergunta ecoou no silêncio novo e aterrorizante. Por 35 anos, eu naveguei minha vida por uma única e inabalável regra. Mantenha a paz. Não crie ondas. Não aborreça a mamãe. Não desaponte o papai. Não sobrecarregue a Jéssica. Minha identidade inteira foi construída em torno do conforto delas e da minha submissão. E eu acabara de atear fogo em tudo isso. Foi quando meu celular, que eu havia deixado cair na cadeira, começou a vibrar. E não parou. Era uma vibração implacável e raivosa contra o plástico. Uma rajada de metralhadora de notificações. Cada uma bala digital apontada para a nova e frágil pessoa que eu estava tentando me tornar. Minha mão tremeu quando o peguei. Eu sabia que não deveria. Sabia que seria veneno. Mas uma parte de mim, a parte que ainda era a filha treinada delas, se sentiu compelida a olhar. A tela era uma muralha de raiva. Começou com minha mãe. Como você ousa falar comigo desse jeito? Depois de tudo que eu fiz por você. Você é uma filha ingrata e egoísta. E você partiu meu coração. Outra veio instantaneamente. Seu pai está arrasado. Você finalmente nos afastou de vez com seu comportamento nojento. Espero que você seja feliz sozinha. Então as mensagens da Jéssica começaram. Eram mais cruéis, mais afiadas. Você é uma psicopata. Sério, expulsar a gente quando viemos te apoiar? Você é inacreditável. Divirta-se com sua ceninha de drama. Não me ligue quando precisar de algo. Nunca mais. A Letícia está de coração partido porque você está estragando o aniversário dela. As palavras foram projetadas para atingir cada insegurança que eu tinha. Ingrata, egoísta, sozinha, psicopata, drama. Eram os rótulos com os quais elas me marcaram a vida inteira, e elas os estavam pressionando na minha pele com toda a força, tentando me forçar de volta a imprimir a minha caixa. Então veio a mensagem que realmente me quebrou. Era do meu pai. Meu pai quieto e passivo que nunca tomava um partido, cujo silêncio sempre foi uma confirmação silenciosa da crueldade da minha mãe. Pela primeira vez, ele não estava em silêncio. Ele pegou o celular e digitou as palavras ele mesmo. Clara, sua mãe está aos prantos. Você precisa se desculpar pelas coisas que disse. Isso não é do seu feitio. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. A coisa certa, para ele, era eu engolir minha dor, ignorar a falta de coração delas e apaziguar as coisas para minha mãe. A coisa certa era voltar a ser a serva delas. Mesmo agora, com sua neta em suporte vital, sua principal preocupação eram os sentimentos de sua esposa, não a minha dor, não a vida da Sofia.
Olhei para a mensagem dele e o último e teimoso fio de esperança de que ele pudesse um dia me defender finalmente se desintegrou. Ele não era uma vítima da personalidade da minha mãe. Ele era parceiro dela. Ele era quem me segurava enquanto ela me batia. Olhei para a Sofia. Seu rostinho era tão pacífico, tão inocente. Ela dependia completamente de mim, não apenas para sua sobrevivência física neste hospital, mas para sua sobrevivência emocional no mundo. O que aconteceria com ela se eu deixasse essas pessoas voltarem para nossas vidas? Elas fariam com ela o que fizeram comigo. Elas a ensinariam que seus sentimentos eram um inconveniente. Elas a ensinariam que o amor era condicional. Elas a ensinariam a ser pequena. Um novo tipo de força, fria e clara, me invadiu. Não era a raiva ardente de antes. Era uma determinação silenciosa e inabalável. Sem hesitar, abri meus contatos. Meu polegar pairou sobre o primeiro nome. Helena Moraes. Eu podia sentir 35 anos de condicionamento gritando para eu não fazer aquilo. Ela é sua mãe. Você não pode simplesmente cortá-la. Famílias são para sempre. Pensei nos cupcakes, pensei no broche de pérolas, pensei nas palavras, não faça isso ser sobre você. Apertei o botão, bloquear este contato. Uma pequena confirmação apareceu. Apertei bloquear contato. O nome dela desapareceu das minhas mensagens recentes, substituído por um número genérico. Era como se ela tivesse sido apagada. Em seguida, encontrei meu pai, Roberto Moraes. Minha mão hesitou por um segundo. Ele era meu pai. Ele me ensinou a andar de bicicleta. Ele segurou minha mão no zoológico, mas aquele homem era um fantasma. O homem que existia agora era o que me disse para me desculpar por estar magoada. Pensei no silêncio dele, nas milhares de vezes que ele desviou o olhar. Apertei bloquear contato. Finalmente, Jéssica, minha irmã de ouro, aquela que eu admirei e ressenti por toda a minha vida. Pensei no revirar de olhos dela. Pensei no suspiro de aborrecimento dela. Pensei na frase, crianças se machucam o tempo todo. Meu polegar nem sequer pausou. Bloquear contato. E então silêncio. O celular na minha mão parou de vibrar. A tela escureceu. O bombardeio acabou. O silêncio que encheu o quarto agora era diferente. Não era vazio ou assustador. Era calmo. Era limpo. Parecia sagrado. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. Eu não precisava mais dele. Não havia ninguém de quem eu precisasse ouvir. A única pessoa que importava estava na cama à minha frente. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Senti como se estivesse carregando um peso de 50 quilos nas costas a vida inteira e eu acabara de deixá-lo cair no chão. Eu estava mais leve. Inclinei-me sobre a cama da Sofia, minhas lágrimas pingando no cobertor branco do hospital. Acariciei seus cabelos loiros e macios, afastando-os da testa. Somos só nós agora, meu amor, sussurrei, minha voz embargada, mas firme. Só você e eu. Eu escolho você. Eu escolho a gente. E pela primeira vez na minha vida inteira, me defender não pareceu que eu estava começando uma guerra. Pareceu que eu estava, finalmente, encontrando a paz. As horas depois que bloqueei minha família passaram numa névoa estranha e atemporal. O mundo encolheu para as 4 paredes do quarto da UTI, para o subir e descer do peito da Sofia e para o bip rítmico das máquinas. Eu não comi. Eu não dormi. Apenas fiquei sentada, segurando sua mão, observando. Senti-me estranhamente calma, suspensa numa bolha de propósito silencioso. Meu único trabalho era estar aqui. Todo o resto havia desaparecido. Em algum momento, no meio da noite, a porta se abriu suavemente. Uma enfermeira que eu não tinha visto antes entrou. Ela era um pouco mais velha que eu, com cabelos escuros e cacheados presos num coque frouxo, e os olhos mais gentis que eu já vi.
Seu crachá dizia Diana Souza, enfermeira. Ela se movia com uma eficiência silenciosa que era reconfortante, seus passos mal fazendo som no piso de cerâmica. Ela sorriu gentilmente para mim antes de voltar sua atenção para Cia Sofia. Verificou o gotejamento do soro, leu os números nos monitores e fez algumas anotações num prontuário. Suas mãos eram ágeis e seguras, mas havia uma suavidade em seus movimentos, uma reverência na maneira como ajustou o cobertor da Sofia. Ela não estava apenas tratando uma paciente, estava cuidando de uma criança. Quando terminou suas verificações, ela não simplesmente saiu. Ela caminhou até minha cadeira e ficou ao meu lado por um momento, olhando para a Sofia. Ela está se mantendo firme, disse ela, com a voz num murmúrio baixo e calmante. Os sinais vitais dela estão estáveis durante todo o turno. Ela é uma garotinha forte. Suas palavras foram um bálsamo. Eu apenas assenti, incapaz de falar por causa do nó na minha garganta. Diana então olhou para mim. Realmente olhou para mim. Seu olhar era suave, mas via tudo. O sangue seco no meu cabelo, as olheiras escuras sob meus olhos, o tremor em minhas mãos. Você bebeu água? Ela perguntou. Ou comeu alguma coisa? Eu balancei a cabeça. Não estou com fome. Você precisa se cuidar para poder cuidar dela, disse ela gentilmente. Ela saiu do quarto por um momento e voltou com uma pequena garrafa de água e um pacote de biscoitos de água e sal. Colocou-os na mesa ao meu lado. Tente comer um pouco. Por ela. Foi um gesto tão pequeno. Uma garrafa de água, alguns biscoitos. Mas a gentileza simples e incondicional daquilo rompeu a muralha que eu havia construído ao meu redor. Um soluço embargado escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-lo. As lágrimas que eu vinha segurando por horas jorraram. Fiquei tão envergonhada. Tentei abafar o som virando a cabeça. Me desculpe, engasguei. Diana puxou uma cadeira do canto e sentou-se ao meu lado. Ela não disse não chore ou vai ficar tudo bem. Ela apenas ficou ali, uma presença silenciosa e firme na escuridão, e me deixou chorar. Ela me deu o presente de sua paciência. Quando meus soluços finalmente se acalmaram em respirações trêmulas, ela falou novamente, sua voz ainda suave. Você passou por um trauma terrível. Tudo isso, ela gesticulou ao redor do quarto. É demais para qualquer um aguentar. Eu não sei por que contei a ela. Talvez tenha sido sua gentileza, talvez o esgotamento, talvez porque eu simplesmente precisava dizer em voz alta para alguém, para tornar real. Não é só o acidente, sussurrei, as palavras saindo atropeladas. Minha família, eles estiveram aqui mais cedo. Minha mãe, ela viu a Sofia assim, com todas essas máquinas, e me pediu para levar cupcakes para a festa da minha sobrinha amanhã. Eu disse, e as palavras soaram ainda mais insanas do que na minha cabeça. Eu esperava que ela parecesse confusa, que pensasse que eu estava exagerando ou que tinha entendido mal. Mas ela não o fez. A enfermeira Diana Souza olhou para mim e seus olhos gentis se encheram de uma tristeza silenciosa e profunda. Não havia choque em seu rosto, apenas reconhecimento. Era um olhar que dizia: eu já ouvi histórias como esta antes. Eu acredito em você. Ela estendeu a mão e tocou meu ombro gentilmente. Seu toque era quente e me firmou no chão. Eles te treinaram para acreditar que amor significa sacrifício, disse ela. Sua voz cheia de uma sabedoria que ia muito além da medicina. Eles te ensinaram que seu único valor está no que você pode fazer por eles. Que para ser uma boa filha, uma boa irmã, você tinha que se apagar. Eu a encarei, minha respiração presa no peito. Ela estava colocando em palavras sentimentos que eu nem sabia que tinha. Ela continuou, seu olhar inabalável. Mas isso não é amor, Clara. É uso. O amor de verdade, o amor que um pai deveria ter por um filho, o amor que você tem por sua garotinha ali, não é sobre sacrifício, é sobre proteção. Proteção.
A palavra pousou fundo dentro de mim. Parecia uma chave girando numa fechadura que eu nunca soube que existia. Eu tinha acabado de bloquear minha família e senti uma onda de culpa, um condicionamento de uma vida inteira, me dizendo que eu tinha feito algo errado, algo antinatural. Mas as palavras de Diana reformularam tudo. Eu não estava destruindo minha família. Eu estava protegendo minha filha. Eu estava me protegendo. Eu estava fazendo a única coisa que meus pais nunca, jamais fizeram por mim. Eu estava escolhendo proteção em vez de performance. Como você sabia? Sussurrei. Ela deu um último e gentil aperto no meu ombro. Sou enfermeira há 20 anos. Aprendi que as piores feridas são muitas vezes as que não se pode ver. Ela se levantou e pegou a garrafa de água vazia. Descanse um pouco. Estarei logo ali fora se precisar de qualquer coisa. Ela saiu e o quarto ficou silencioso novamente. Mas desta vez o silêncio parecia diferente. Não estava mais vazio. Estava cheio de uma clareza recém-descoberta. Pela primeira vez, alguém viu minha realidade e a validou. Uma estranha, uma enfermeira no meio da noite, me viu com mais clareza do que minha própria família em uma vida inteira. Ela não me chamou de dramática. Ela não me chamou de egoísta. Ela me chamou de mãe. E ela me disse que eu estava fazendo a coisa certa. A primeira luz do amanhecer estava apenas começando a surgir pela janela, transformando o céu escuro num roxo suave e machucado, quando outra estranha entrou no meu pequeno mundo. Esta mulher não usava uniforme de hospital, mas uma blusa profissional e calças sociais. Ela tinha um rosto gentil, mas sério, e carregava uma prancheta. Clara Moraes? Ela perguntou suavemente. Eu assenti. Meu nome é Senhora. Monteiro. Sou assistente social do hospital. Você se importa se eu conversar com você por um momento? Meu coração se apertou com um pavor familiar. Uma assistente social? Minha mente imediatamente saltou para as piores conclusões. Havia algum problema? Eles estavam questionando minha capacidade de cuidar da Sofia. Era o tipo de medo que minha família havia instilado em mim, que se eu não agisse perfeitamente, tudo poderia ser tirado de mim. Apontei para a cadeira que Diana havia usado. Está tudo bem? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Está tudo bem com o cuidado da sua filha. Ela me tranquilizou rapidamente. Isso é sobre outra coisa. Fui chamada aqui porque... Bem, seus pais e sua irmã estão no saguão principal. Eles estão exigindo ver a Sofia. Senti um pavor frio me percorrer, seguido instantaneamente pelo aço quente da minha recém-descoberta determinação. Claro que estavam. Eles foram bloqueados, então eles escalaram a situação. Perderam o acesso digital a mim, então agora estavam aqui pessoalmente, tentando usar força e autoridade para recuperar o controle. Provavelmente estavam fazendo uma performance magistral para a equipe da recepção. Os avós preocupados, a tia aflita, sendo impedidos de ver sua preciosa e doente criança pela mãe instável. Eles estão fazendo uma cena e tanto, continuou a senhora Monteiro, sua expressão cuidadosa e neutra. Eles insistem que é direito deles como família estarem aqui. A política do hospital na UTI é rígida, mas nessas situações tentamos seguir os desejos do cuidador principal. Então, preciso te perguntar, você quer que eles subam? A antiga Clara teria agonizado com isso, teria pesado a raiva deles contra o potencial de uma briga, teria se preocupado com o que a equipe do hospital pensaria. Provavelmente teria cedido, apenas para fazer o problema desaparecer e depois pagaria o preço emocional por semanas. Mas a antiga Clara se foi. Eu nem hesitei. Minha voz era baixa, mas perfeitamente firme. Não. A senhora Monteiro me observou, sua caneta pairando sobre a prancheta. Não, você não os quer aqui agora. Ou, não, repeti,
cortando-a gentilmente, mas com finalidade absoluta. Eles não têm permissão para chegar perto dela, nem agora, nem nunca. Eles não devem receber nenhuma informação sobre o estado dela. Eles não são mais a família dela. As palavras pareceram poderosas na minha boca. Eu estava traçando uma linha, não na areia, mas em rocha sólida. A postura profissional da assistente social permaneceu, mas pude ver um brilho de algo em seus olhos. Curiosidade, talvez simpatia. Ela tinha que seguir o procedimento. Certo, disse ela lentamente, fazendo uma anotação. Para nossos registros, isso é considerado uma restrição formal. Posso perguntar por que você está fazendo este pedido? Um motivo breve geralmente é necessário se eles tentarem contestar. Encarei seu olhar diretamente. Eu não precisava gritar ou chorar, não precisava listar os 35 anos de negligência e abuso emocional. Eu só precisava dar a ela a única, perfeita e inegável verdade das últimas 24 horas, porque eles queriam que eu fizesse cupcakes enquanto ela estava em suporte vital. Eu disse isso de forma clara, sem floreios. As palavras pairaram no ar entre nós, cruas e horríveis em sua simplicidade. O rosto da senhora. Monteiro se desfez. A máscara de neutralidade profissional se dissolveu, substituída por um olhar de puro choque e empatia humana. Sua boca se abriu ligeiramente. Ela parou de escrever. Apenas me encarou. E eu pude ver a verdade da minha declaração pousar sobre ela com todo o seu peso brutal. Ela viu. Ela entendeu. Ela respirou fundo. E quando falou novamente, sua voz não era mais a de uma funcionária do hospital. Era a voz de uma mulher falando com outra mulher. Certo, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Certo, Clara. É tudo que eu preciso saber. Ela rabiscou uma nota rápida em sua prancheta. Algo que eu sabia que era uma documentação formal dos meus desejos. Então ela olhou de volta para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não deve nada a eles, ela sussurrou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Nem acesso, nem uma explicação, nem mais 1 minuto do seu tempo. Você não deve a eles perdão, você não deve a eles coisa alguma. Ouvir essas palavras de uma estranha em uma posição de autoridade, uma pessoa cujo trabalho era avaliar situações familiares, pareceu um perdão. Foi o selo oficial de aprovação na decisão que eu havia tomado na escuridão da noite. A enfermeira Diana validou meu coração. A assistente social, senhora Monteiro, estava validando meu limite. Eu sei, eu disse. E uma lágrima que eu não sabia que estava lá rolou pela minha bochecha. Mas eu realmente precisava que outra pessoa dissesse isso. Ela me deu um sorriso pequeno e triste e se levantou. Eu vou cuidar disso. Deixarei bem claro para a segurança que eles não devem ser permitidos neste andar. Você não será mais perturbada por eles. Ela caminhou até a porta e parou, com a mão na maçaneta. Você é uma boa mãe, disse ela em voz baixa. Então ela se foi. Fiquei ali olhando para a porta vazia e senti outra camada de correntes cair. Por toda a minha vida, tive medo do que aconteceria se eu dissesse não. Tive pavor da raiva deles, da desaprovação deles, da punição deles. E agora, eu disse não da maior maneira possível. Eu construí um muro. E o que aconteceu? O mundo não acabou. Em vez disso, 2 estranhas me mostraram mais compaixão e compreensão do que minha própria família jamais teve. Elas me mostraram que eu não era louca. Eu estava finalmente segura. O sol já estava alto, lançando longas faixas douradas de luz pelo chão da UTI. A noite tinha sido um túnel longo e escuro de luto e raiva, mas a manhã trouxe consigo uma sensação frágil e hesitante de paz. Depois que a senhora Monteiro saiu, uma quietude se instalou sobre mim. Eu havia traçado meu limite, eu havia protegido meu espaço. Agora, tudo o que restava a fazer era esperar e cuidar da minha filha. Devo ter cochilado na cadeira, com a cabeça caída contra o encosto de plástico duro, porque fui acordada de repente pela voz do médico.
Era o mesmo médico gentil e cansado da noite anterior. Ele estava ao lado da cama da Sofia, olhando para os monitores com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu coração imediatamente começou a bater forte. "O que foi?" perguntei, pulando de pé. "Aconteceu alguma coisa?" Ele se virou para mim e, pela primeira vez, ele não usava uma expressão de preocupação cautelosa. Ele estava sorrindo. Um sorriso real e genuíno que alcançava seus olhos. "Muito pelo contrário, mamãe", disse ele. A palavra mamãe, vinda dele, soou como uma medalha de honra. "Olhe para o monitor respiratório dela. Vê isso? Ela está iniciando as próprias respirações. Está respirando além do ventilador." Olhei para a tela, para as linhas verdes e regulares que de repente pareciam a arte mais bonita que eu já tinha visto. Eu não entendia completamente o que significava, mas entendi seu sorriso. Era o sorriso de boas notícias. "A pressão intracraniana dela está estável há horas", continuou ele, apontando para outra tela. "Ela está respondendo bem aos tratamentos. Fizemos um teste rápido de reflexo há pouco tempo e ela respondeu. Foi sutil, mas estava lá. Minhas pernas fraquejaram. Agarrei a grade da cama da Sofia para me manter firme. "O que isso significa?" sussurrei, com medo de deixar a esperança florescer rápido demais. "Significa que ela é uma lutadora", disse ele, seu sorriso se alargando. "Significa que ela está começando a voltar para nós. Vamos continuar observando de perto, mas se ela continuar nesse caminho, começaremos o processo de tirá-la do ventilador esta noite. Tirá-la do ventilador." As palavras eram um milagre. Significava que ela poderia respirar sozinha. Significava que ela estava melhorando. Minhas pernas cederam completamente. Eu não caí. Apenas afundei de volta na cadeira de plástico, meu corpo de repente mole, com um alívio tão profundo que parecia um peso físico. E então, comecei a chorar. Era um tipo de choro diferente do da noite anterior. Não era o soluço áspero e de coração partido de uma mãe aterrorizada. Não era o choro silencioso e amargo de uma filha traída. Isso era uma inundação. Uma onda de todas as emoções que eu segurei nos últimos dias. Medo, raiva, luto e agora uma onda avassaladora e devastadora de alívio e gratidão. Cobri o rosto com as mãos e chorei mais forte do que jamais chorei em toda a minha vida. Chorei pela força da minha filha. Chorei pela dor dela. Chorei pela minha própria sobrevivência. O médico colocou silenciosamente uma caixa de lenços na mesa ao meu lado e saiu do quarto, me dando espaço. Chorei até meu corpo ficar vazio, até que tudo o que restou foi um esgotamento profundo e trêmulo e um núcleo claro e brilhante de esperança. Quando finalmente consegui respirar de novo, limpei o rosto e olhei para minha filha. A luz da manhã caía sobre seu rosto, fazendo seu cabelo loiro parecer uma auréola. O hematoma em sua bochecha parecia um pouco menos escuro. Seu peito subia e descia, num ritmo que agora era parcialmente dela. Ela estava lutando. Ela estava voltando, e naquele momento senti uma mudança dentro de mim. Por toda a minha vida eu me senti pequena. Minha família me fez pequena. Eles precisavam que eu fosse pequena para que suas próprias necessidades parecessem maiores, mais importantes. Mesmo na minha raiva, eu me senti como uma pessoa pequena lutando contra uma força gigante e opressora. Mas olhando para minha filha milagrosa e lutadora, eu não me sentia mais pequena. Eu me sentia forte. Eu tinha enfrentado a pior noite da minha vida. Eu tinha enfrentado o fracasso da minha própria família. Eu me defendi e defendi minha filha. E nós duas ainda estávamos aqui. Nós duas estávamos sobrevivendo. Inclinei-me sobre a cama dela, meu coração tão cheio de amor que parecia que ia explodir. Beijei sua testa, bem ao lado da bandagem. "Você é meu milagre, Sofia", sussurrei, minha voz ainda rouca de tanto chorar. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço.
E eu te prometo, agora mesmo, que nunca deixarei ninguém te fazer sentir pequena. Nunca deixarei ninguém te fazer sentir invisível, como fizeram comigo. Seus sentimentos sempre importarão. Você sempre será a pessoa mais importante na sala. Era um voto. Uma promessa feita à luz da manhã. Uma promessa que eu sabia que passaria o resto da minha vida cumprindo. O resto do dia passou numa névoa de otimismo cauteloso. Cada médico e enfermeira que entrava no quarto sorria. Os números nas máquinas continuavam melhorando. O quarto frio e estéril da UTI começou a parecer menos um lugar de medo e mais um lugar de cura, um lugar de milagres. Naquela noite, como prometeram, a equipe médica se reuniu ao redor da cama da Sofia. Eles começaram o processo lento e cuidadoso de desmame do ventilador. Fiquei no canto, com as mãos entrelaçadas, meu coração batendo forte a cada respiração que ela dava por conta própria. Foi a coisa mais aterrorizante e bonita que já testemunhei, e ela conseguiu. Ela respirou, profunda e firmemente. Passei outra noite naquela cadeira de plástico, mas desta vez eu dormi. Foi um sono profundo e sem sonhos, do tipo que só vem depois que a batalha termina. Acordei com a luz cinzenta e suave de uma nova manhã e a sensação de que algo havia mudado. O quarto estava mais silencioso. O sopro rítmico do ventilador havia sumido. O único som era o bip suave e constante do monitor cardíaco e o som quase imperceptível da respiração da minha própria filha. Movi-me para o lado da cama dela. Seu rosto parecia ter mais cor. Seus longos cílios tremularam contra a bochecha machucada. Estendi a mão e peguei a dela. Parecia mais quente do que antes. E então seus olhos se abriram. Estavam sonolentos a princípio, piscando lentamente contra a luz. Eles percorreram o quarto sem foco, até pousarem no meu rosto. Um brilho de reconhecimento. Seus lábios secos e rachados se separaram. Mamãe? A voz era um coachar minúsculo e rouco. Era o som mais fraco, e foi a coisa mais poderosa que eu já ouvi. Um soluço ficou preso na minha garganta, um som de pura e genuína alegria. Apertei sua mão gentilmente, levando-a aos meus lábios. Estou bem aqui, meu amor, engasguei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto novamente. Estou bem aqui. Não vou a lugar nenhum, nunca. Ela deu o menor dos sorrisos e seus olhos se fecharam novamente. Mas era diferente desta vez. Era o sono tranquilo de uma criança que sabe que está segura, não a inconsciência profunda de uma paciente ferida. Ela estava de volta, minha Sofia estava de volta. Olhei para a pequena mesa ao lado da minha cadeira, para o meu celular, deitado de bruços. Estava silencioso. Estava silencioso há quase 2 dias. Não havia mensagens raivosas, nem ligações para me fazer sentir culpada, nem exigências. Havia apenas paz. A família em que nasci estava bloqueada, impotente e completamente irrelevante. O drama deles era um ruído distante de um mundo em que eu não vivia mais. Do lado de fora da janela, o sol nascia sobre o estacionamento do hospital. Não era um nascer do sol dramático e ardente. Era calmo e claro, a luz quente e limpa enquanto banhava o mundo. Parecia um novo começo. E naquele momento silencioso e ensolarado, percebi algo profundo. Eu não perdi uma família naquele hospital. A família que eu pensei que tinha, aquela com os cartões de Natal perfeitos e as regras esmagadoras e não ditas, nunca tinha sido realmente uma família. Era uma performance, era uma jaula. O que eu fiz nos últimos 2 dias não foi um ato de destruição, foi um ato de salvação. Eu salvei a única família que importava, a que estava bem aqui neste quarto. Aquela formada por uma mãe e sua filha, unidas por um amor que era sobre proteção, não sacrifício. Virei a cabeça ligeiramente, meu olhar se deslocando para olhar diretamente para a câmera, como se estivesse falando com você agora, anos depois da paz da minha própria sala de estar. Eu terminei minha história ali por muito tempo,
mas sei que alguém por aí precisa ouvir o resto. Minha voz é suave, firme e calma. Não há vestígio de vítima nela, apenas força. Se te chamam de egoísta por escolher a paz, por construir um limite, por se afastar de pessoas que te machucam, mesmo que compartilhem seu sangue, lembre-se disto. Não é egoísmo parar de atear fogo em si mesmo para manter os outros aquecidos. Não é egoísmo proteger seu próprio coração. E é o trabalho mais importante que você terá, proteger o coração do seu filho. Não é egoísmo proteger o amor. Um sorriso pequeno e calmo toca meus lábios. É um sorriso de paz profunda e conquistada. Curta e comente de onde você está assistindo. E, por favor, se inscreva, porque alguém por aí precisa ouvir que não está sozinho hoje. E precisa saber que está tudo bem em escolher a si mesmo. Está tudo bem em salvar a própria vida. Fim da história.